aula. Bom dia, tudo bem vocês? Como é que estão? Sejam bem-vindos ao canal Educação mais uma vez para a nossa aula de arte. Professor Adeildo Alves aqui com vocês nessa próxima hora de aula que a gente vai ter. E relembrando que nós estamos falando aqui de contextos e práticas acerca da prática artística. A gente viu pintura e hoje a gente vai ver como se dá essa questão da atividade escultórica, certo? O que é escultura, como é que ela é classificada dentro das linguagens artísticas, quais são as técnicas, certo? E vamos lá, vamos desenrolar isso aí. Hoje são 12 de setembro. Vamos começar aqui na leitura do nosso roteiro. Contextos e práticas, a pintura é o objeto do conhecimento de hoje. O objetivo dessa aula é conhecer as técnicas e práticas que envolvem a expressão visual em escultura. Sim, escultura também é expressão visual. E as suas várias expressões. A partir do processo de escultura tem outras várias. E lá no finalzinho, sobre a prática, a gente vai orientar vocês aqui com a escultura em sabão. Ok? Bom, pintura a gente viu que é 2D. Escultura vai trabalhar a nível de espaço. Altura, largura, profundidade. Então, 3D. Olha a imagem impactante aí para vocês. Escultura hiperrealista. Diferente daquela que a gente conhece mais, né? De modelar e de esculpir, né? de tirar o excesso do material quando é pedra e tudo. Essa daí é diferente de todas aquelas que a gente já viu. Mas vamos lá. A escultura, a grosso modo, é a arte de transformar matéria bruta, pode ser pedra, metal, madeira, etc. E hoje em dia muito mais materiais, como o plástico, a plastina, até pelo humano, pelo natural, pode ser usado também. Em formas espaciais, né, com significado. Quando a gente fala formas espaciais, a gente vai dizer, né, quer falar aqui de formas em terceira dimensão, com volume, altura e profundidade, o que é diferente da pintura, do desenho, né, que vai ficar ali limitado ao espaço bidimensional, altura e largura. Essa escultura que vocês estão vendo aí do lado, que está sendo terminada, feita de espuma, massa de silicone, tinta, cabelo humano, vidro e outros materiais mais, é do artista... Cadê minha caneta? Não está arriscando. Aqui. Ron Mueck. A gente vai falar mais dele durante esta aula. Aqui uma imagem do Anish Kapoor, aliás, da obra do Anish Kapoor, que é uma escultura que não tem relação com o figurativo, portanto é uma escultura abstrata. Considerada a terceira das artes clássicas, a escultura é a técnica de representar objetos e seres através de reprodução de formas. Quando a gente fala aqui, ó, terceira das artes clássicas, é porque houve um tempo, no século XIX, um filósofo italiano resolveu listar as artes, né, as atividades artísticas. E como naquele tempo parece que o número 7 era uma coisa assim muito venerada, tudo tinha que ser uma lista de 7, né? 7 maravilhas do mundo, as 7 isso, as 7 aquilo, ele fez uma lista de 7 artes mais importantes. Quando ele fez isso, o cinema já estava nascendo, e aí o cinema ficou no final da lista. Por isso que hoje a gente fala, né, diz muito que o cinema é a 7ª arte. Mas na lista dele, essa lista clássica, a escultura vem na terceira posição. Acredito eu que vem música e pintura antes disso. Mas vamos lá. Em escultura, utiliza-se de materiais como gesso, pedra, madeira, resinas sintéticas ou naturais. Exemplo de resina natural, aquela... Meu Deus, uma resina vegetal, aquela cera, né, digamos assim, que sai de árvores quando elas estão feridas, que a casca está ferida, para se proteger ela solta uma resina, okay? Chamada depois de âmbar, depois que ela endurece. Aço, ferro, mármore e das seguintes técnicas:
Para esculpir, você pode usar cinzelação, a gente vai explicar de um por um depois aqui, fundição, moldagem ou modelagem, né? Também chamado de aglomeração de partículas, e por aí vai. No caso aqui do Anish Kapoor, ele usou aço escovado e polido. Ele passou, gente, um ano mais ou menos polindo essa peça. Ah, mas por que ele não pediu ajuda? Bom, ele não fez sozinho. Um troço desse aqui é feito com bastante gente. Então a equipe passou um ano polindo essa peça para que ela ficasse em um espelhado perfeito. Essa peça fica nos Estados Unidos, numa cidade em Detroit, se eu não me engano, e ela espelha, né, a linha do horizonte com toda, né, a cidade aí nessa peça. A escolha do material vai envolver a técnica utilizada. Então, se você vai fazer uma modelagem, uma moldagem, uma aglomeração de partícula, você vai usar um material específico para isso. Pode ser argila, pode ser neve, pode ser pó com líquido para formar uma massa, algo assim. Se você vai usar pedra, como mármore, você vai ter que cinzelar. O que é cinzelar? A gente vai ver já o que é. Se você for usar aço, ferro, aí você vai aglomerar para poder soldar ou fundir. Ok? Novas técnicas como dobra e solda de chapas metálicas, moldagens com resinas plásticas, materiais tridimensionais têm sido empregados também. Tem um artista brasileiro da arte brasileira dos anos 60 e 70, né, portanto a arte moderna, que usa muito essa coisa aqui de chapas metálicas dobradas e soldadas, que é o Amilcar de Castro, entre outros também. Mas aí, escultura, a gente faz desde quando? Desde sempre, pelo que parece, né? Aqui na fotografia a gente tem exemplos de esculturas e de pintura, tá, chamada mão em negativo. A escultura na pré-história, ela foi associada à magia e à religião. Então veja bem, desde a pré-história que a escultura era um processo de visualização da criatividade, né, dos homens pré-históricos acerca daquilo que eles associavam àquela peça. Por exemplo, Vênus de Willendorf, está cansado já, né, de ver essa peça aqui. Ela era associada à fertilidade feminina, à fertilidade da mulher. Então, seios avantajados, ventre avantajado, quadril e pubis, tudo exagerado, expressivo, para tornar aquela linguagem clara sobre a fertilidade. E ela é feita em pedra, né? Além da pedra, se usava também o ferro e o bronze. E eles faziam isso, essas expressões aí, essas peças, pela técnica da fundição, também conhecido como técnica da cera perdida. A gente vai orientar vocês já aqui sobre como é essa técnica. No período paleolítico, o objetivo era moldar animais e figuras humanas, geralmente femininas, por causa dessa história da fertilidade. Os animais, por quê? Bom, o processo mais comum que existia em termos de atividade na pré-história era a caça. Então, caçar os animais acabou fazendo da própria atividade, da própria prática e do animal em si, a construção de uma linguagem quase mítica, às vezes até mítica mesmo, e religiosa. Poder caçar tal animal para que ele pudesse alimentar a tribo se envolveu de uma questão espiritual, inclusive. Todas essas linguagens e orientações acerca de como as atividades humanas acabavam tendo uma leitura espiritual foi que criou o que a gente hoje conhece como religião, as proto-religiões. Então vamos lá. A escultura, como é conhecida atualmente, surgiu no Oriente Médio. Foi uma das últimas artes a serem desenvolvidas durante a Idade Média, talvez pelo apelo sensual. O que ele quer dizer aqui? Lá na Idade Média, a escultura não foi muito desenvolvida, foi só no finalzinho, certo? As últimas durante a Idade Média. O que aconteceu na Idade Média?
que a escultura não teve tanta importância assim. A Idade Média foi um período histórico na Europa que durou da queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., até a queda do Império Romano no Oriente, em 1453 d.C. Foi um período na Europa em que a religião cristã católica reinou absoluta em termos de religião e, consequentemente, interferindo também na prática política e de governo. Então, o corpo, na época da Idade Média, na religião, ele foi transformado numa coisa absurdamente divina. Então, o corpo era a casa, né, a morada de Deus. Então, ele não podia ser exposto, ele não podia ser explorado, ele não podia ser nem limpo, não era nem para tomar banho, porque você não podia mexer no que era natural acerca da criação divina. Por conta disso, e por causa da tradição da representação do corpo na Grécia, que foi uma coisa muito, eu vou dizer, foi proibido, vamos dizer assim, né? Foi proibido na Idade Média essa representação do corpo aos moldes gregos, aí quase não se fez escultura naquela época por causa disso. Ficou mais com a questão da pintura, certo? E por causa dessa visão que eles tinham do corpo como um apelo sensual. Na Grécia clássica, que é o berço ocidental da arte de esculpir, desde os seus primeiros artefatos em mármore ou bronze, a partir do século X a.C., até o apogeu da era de Péricles, com as esculturas da Acrópole de Atenas, e posteriormente os romanos aderiram à cultura clássica e continuaram a produzir esculturas até o fim do Império, difundindo o trabalho em mármore por todo o Império Romano, todo. Essa coisa de fazer escultura dos deuses, dos semideuses, das ninfas, dos personagens mitológicos e até mesmo dos governantes, acabou influenciando a própria igreja cristã católica da Idade Média a também fazer referenciais imagéticos, escultóricos dos personagens bíblicos e dos santos católicos, daquelas pessoas que tiveram uma vida diferenciada em termos de religião, daí o nome, né, sanctum, separado, o diferente, e foram elevados à categoria de seres humanos especiais, a ponto de terem contato direto com Deus e interferência entre Deus e os seres humanos. E a escultura, a imagem desses santos, vem da tradição greco-romana de fazer também imagens para serem adoradas, certo? Louvadas. Foi muito complicado para a Igreja Católica medieval, e ainda é hoje, separar essa história da representação pura e simples da imagem para a questão da adoração. Por quê? Porque uma coisa é você apresentar para o povo uma significação, outra coisa é esse povo transformar isso numa adoração e depois você ter que tirar isso deles. É dificílimo. Até hoje a Igreja Católica sofre um pouco com essa questão. Adoração e representação. Mas por que faziam isso? Na Grécia e em Roma, para você orar, rezar para os seus antepassados, era orientado que você tivesse uma estatuazinha de cada pessoa da família, né, dos antepassados importantes, para você orar para eles. No filme O Gladiador, você vê uma hora que o personagem principal ele ora pela família, a esposa e o filho, e aí ele coloca duas estátuas pequenas, né, de uma mulher e de um menino, para poder orar por eles. Isso faz parte da tradição greco-romana, certo, de fazer as suas orações através de imagens. Isso a Igreja Católica pegou bastante, porque ela se desenvolveu na Europa, em Roma, portanto, dentro de uma cultura clássica. Bom, mas foi no Renascimento que a escultura se destacou, com a famosa estátua de Davi, de Michelangelo. Donatello e Verrocchio foram outros mestres importantes do período, entre os séculos XIX e XX. Destacam-se os artistas Constantin Brancusi e Auguste Rodin, dois mestres da escultura que influenciaram vários outros artistas. Vamos a exemplos de escultores famosos na história. Esse moço aqui, cadê o Rodin, né? Auguste Rodin, francês. O Michelangelo, a gente vai falar dele também,
com a estátua do Davi, certo? E a gente vai trazer também outros artistas brasileiros para a gente falar deles. Vamos começar aqui com o Fídias, escultor da Grécia Antiga. O Fídias foi o responsável, aliás, um dos responsáveis, para tirar o aspecto de falta de movimento, o aspecto estático das esculturas gregas, porque elas eram influenciadas, né? A escultura foi principalmente influenciada, a escultura grega, pelos egípcios. Não só a escultura, o Egito influenciou e construiu praticamente, né, todo o pensamento grego de civilização, de filosofia, tudo foi emprestado do Egito. E a arte também. Só que assim, o Egito tinha uma linguagem artística muito rígida, que era a tal da lei, né, a lei religiosa da frontalidade, que você não podia mudar nada, tinha que ser feito sempre do mesmo jeito. Quando os gregos imitaram a maneira de esculpir egípcia, eles associaram isso à sua cultura, que era mais livre em termos de religião e arte, né? Não tinha influência da arte, da religião sobre a arte. Eles foram desenvolvendo melhor a questão do movimento. E as estátuas, as representações, deixaram de ser mais paradonas, né? Mais rígidas, para terem essa suavidade. E a relação também que eles fizeram da questão do corpo como criação divina, a valorização do corpo como criação divina, e a questão da criação da beleza, a chamada beleza da arte grega. A altura da peça de uma escultura de corpo tinha que ter uma altura específica, variava entre 7 cabeças e meia, 8 vezes a cabeça. A relação da musculatura, da altura da coxa em relação ao tronco e o rosto também, tudo isso tinha uma relação matemática, certo? Da chamada medida áurea, e tinha que obedecer todas essas proporções para ser considerada uma peça bonita. Só que as pessoas começaram a entender que um ser humano bonito tinha que ser igual aos moldes gregos. E você vai para a academia até hoje por causa disso, por causa da perseguição que a gente tem a esse modelo que é ideal e não real. Era uma busca de idealização e não de realidade. Mas, enfim, a culpa não é só do Fídias, tiveram outros escultores gregos também que reforçaram essa ideia aí. Mas vamos lá. Outro foi o Miron, muito conhecido por essa escultura aí do lançador do disco, né? O Miron fez figuras humanas e de deuses e de atletas e alguns semideuses. A representação do movimento aqui nessa escultura ficou famosa por causa do que ele conseguiu fazer. Vejam bem, esse braço, ele está solto na escultura, ele não tem nenhum suporte, por exemplo, que segure ele daqui para cá. Isso é uma peça de pedra, ela pode rachar, quebrar bem aqui, mas ele esculpiu de uma forma que resolveu essa questão. Era complicado fazer isso antigamente por causa das técnicas, né, que não eram muito avançadas, e o próprio material. O mármore é uma pedra, qualquer coisa pode quebrar na hora de esculpir. Mas mesmo assim ele conseguiu essa leveza. Lá vai eu com o amarelo. Esta leveza, vejam bem, né, a forma em S, né, praticamente, do corpo, criando aí uma leitura bastante suave do movimento. Não é um movimento brusco, e o Miron ficou conhecido mais por ter esse traquejo com esse tipo de movimento suave nas suas esculturas. Não era dramático, não era exagerado. E a musculatura também do atleta era mantida dentro de um controle. O homem tinha que mostrar força, mas a musculatura não precisava ser exagerada, certo? Isso só foi mudar no período helenístico, que a gente vai ver esculturas mais marombadas, digamos assim. Aí vem o Renascimento. No Renascimento, o que a gente tem? A própria palavra renascimento diz o quê? Renascer dos ideais greco-romanos. O Michelangelo
Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, todos eles vão fazer o quê? Essa produção voltada para o ideário imagético greco-romano. Então vai ter tudo parecido com o que era feito na Grécia e em Roma. Só que de um jeito mais voltado para a religião católica. Vejam bem, o mundo passava pela Idade Média, cristianismo por cima, né? Só que o corpo não tinha esse valor. Então a pintura estava mais representativa nesse aspecto, né? Mas ali deformando um pouco esse corpo. Aí vem um movimento humanístico de renovação, né, das questões de como o ser humano estava colocado aí na sociedade e na religião. Esse movimento é chamado de renascimento. E mesmo na igreja começa a se valorizar mais a questão do ser humano enquanto criação divina, assim como era visto lá na Grécia. Aí aparecem obras de artes sacras. Isso aqui é uma obra de arte sacra, a La Pietà, do Michelangelo. É sagrada, daí o nome sacra, porque foi feita para, né, representar uma passagem bíblica. O Cristo retirado da cruz. Essa é uma imagem baseada na Bíblia, que é o Davi, o rei Davi, o rei bíblico, que aos 16 anos, adolescente, franzino, já o Michelangelo não foi tão fiel nessa representação, mas derrotou um gigante, o Golias. E daí essas representações, o corpo de Cristo, o corpo dos heróis bíblicos, tudo foi desnudado. Até os anjos foram desnudados. Para quê? Para reviver esse valor do corpo como criação divina, certo? Lá do período greco-romano. E a leitura que o Michelangelo fazia da realidade na representação das peças era, no mínimo, impressionante, porque ele imitava textura, musculatura e proporção de forma perfeita. Aqui na Pietà a gente tem uma escultura de tamanho natural e o Michelangelo dele tem 4,10 metros de altura, fora o púlpito onde ele está em pé, numa peça única de mármore. Estava jogada. Essa peça ela tinha começado a ser feita. Iam fazer alguma coisa, começaram a esculpir e aí ela ficou jogada um tempão num canto de um depósito. Aí o Michelangelo disse: eu quero aquela peça ali, a gente for fazer uma coisa aqui. Ele já era empregado de um rei que mandava em tudo lá. Ele disse: eu vou fazer alguma coisa com essa peça aí. Não quebrem e nem deem continuidade ao que tinha sido começado. E aí ele fez essa representação aí. O Davi de Michelangelo Buonarroti. Aí a gente tem Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é mais conhecido pelas pinturas e pelos projetos. Ele fez projetos paisagísticos, projetos de organização arquitetônico para as cidades, né, de planejamento urbano. Ele fez projeto bélico, projeto de aviação. Ele fez estudos de anatomia, né, desenhou várias partes do corpo, estudou tudo isso. E ele pintou. Ele também tocava alaúde e falava era poliglota, falava um monte de língua aí. Era conhecido na época dele como 10 homens em um. E não podia ficar de fora a questão escultórica. Mas quando Leonardo foi esculpir, ele tinha uma observação muito próxima, muito querida por ele, da questão dos cavalos. Ele gostava bastante. Então, o que a gente traz aqui de exemplo da escultura de Leonardo da Vinci são os cavalos. Essa escultura equestre aqui, equina, na verdade, equestre quando tem nesse caso aqui, né, que tem o cavalo e o cavaleiro, da visão de movimento que o Leonardo perseguia. Por que ele esculpia cavalos? Ele tinha uma verdadeira adoração pela questão do movimento do cavalo. Essa que está aqui do lado é um exemplo raro de esculturas dele, do Leonardo da Vinci. Essa daqui já é bastante conhecida, colocado lá
na frente do Museu Leonardo da Vinci. E ele também renascentista, não esqueçamos, ok? Donatello, outro artista renascentista italiano. Donatello ele vai trazer uma visão mais bíblica do Davi. Esse aqui é o Davizinho do Donatello. Quando eu digo mais bíblica, porque ele vai ser fiel à representação do Davi enquanto um adolescente. Embora ele esteja também desnudo por conta dessa questão do renascimento, valorizar o corpo como criação divina, esse Davi do Donatello é diferente do Davi do Michelangelo na questão do corpo. O Davi tinha 16 anos, como relata mais ou menos, né, o que está na Bíblia. E aqui ele faz um Davi segurando a espada e com a cabeça do Golias já aqui aos pés dele, porque foi isso que aconteceu. No Davi do Michelangelo, ele traz o quê? Uma funda. Uma funda é uma tira de couro onde você coloca uma pedra no meio, gira e lança a pedra. Foi assim que o Davi teria derrubado o gigante Golias. Aqui ele só traz a funda segurando na mão. Depois que o Davi derruba o Golias, que o Golias cai no chão, o Davi corre lá, pega a espada do gigante e corta a cabeça dele fora. Aí aqui nessa representação do Donatello, ele é mais fiel a essa passagem. Coloca a cabeça do Golias aqui embaixo e o Davizinho segurando a espada. Outra diferença dessas duas esculturas é a técnica. A gente vai já falar de técnica aqui. Aqui, no Michelangelo, é escultura em mármore. Ele usou a técnica de cinzelamento. Um martelo, né, e um cinzel. Ele foi desbastando o mármore para conseguir essa forma. Aqui, no Donatello, é a técnica da fundição, porque esse material aí é bronze. E para conseguir uma imagem dessa com o material bronze, ou você funde a peça através de um modelo, de uma forma, né, digamos assim, ou você constrói, você pega as peças de mármore e sai agregando, batendo, soldando. Não vai conseguir esse aspecto aí, mas pode chegar perto. É muito mais trabalhoso, muito mais complicado, então era preferível a técnica da fundição, onde você derrete o material, coloca o material derretido num molde e depois retira a peça depois de fria, certo? Aqui do lado uma representação de um santo católico em madeira, do Donatello. E lá atrás a gente pode ver a representação de um crucifixo. Tem mais? O italiano Giambologna, francês Giambologna, escultor e maneirista francês. Aqui a gente já vai ver uma transição da questão renascentista para o modernismo. A gente vai chamar de maneirista os artistas que passaram por essa transição. Por quê? Porque eles nem vão obedecer cegamente às orientações do Renascimento, certo? E nem vão se lançar tão somente ao que o Barroco propôs. O que eles vão fazer? Eles vão fazer as técnicas e as leituras, as representações, à sua maneira, ao jeito do artista. Por isso o nome é maneirismo, né? Arte maneirista, de acordo com a maneira que o artista queria fazer. Gerava aí uma certa confusão, porque estava tudo muito entre o Renascimento, o Barroco e o Rococó. E o Giambologna se destacou nesse meio aí de transição. A gente percebe que a linha greco-romana ainda é muito forte. A referência não só religiosa, mas cotidiana, aqui nessa placa de mármore esculpida, como também na questão mitológica. Aqui um centauro, né, sendo abatido por Perseu. Aí eles vão fazer leituras da mitologia grega. E o processo de preferência até agora, no termo dessas esculturas, vai ser o cinzelamento com a pedra, né, no caso o mármore,
ou a fundição, né, com a fundição do cobre e do bronze. Trazendo aqui Salvador Dalí, dando um salto no tempo. Salvador Dalí é um pintor e escultor cubista e dadaísta espanhol. Aí ele já traz situações diferentes. Quando a gente olha para a escultura de Salvador Dalí, a gente se pergunta, que? E vai tentar entender o que ele está falando, o que ele está esculpindo, o que ele colocou como linguagem aí. Por quê? Porque a gente já adentrou nas vanguardas. O surrealismo e o dadaísmo são linguagens de vanguarda que vão tratar do subjetivo humano, da nossa cabeça inventiva, da subjetividade que não está dentro da representação do real exato, porque a cabeça da gente é imaginativa demais para, de repente, estar lendo apenas o real. Então, nossos sonhos, a interpretação desses sonhos, a vida como a gente vê as coisas acontecendo e como a gente imagina, as imagens que se formam na cabeça da gente quando a gente vê algo que não parece ter imagem alguma, mas de repente tem, e por aí vai, certo? Então, o Salvador Dalí vai fazer esculturas nessa temática, não ligada com a representação do real. Ela vai ser ou figurativa ou abstrata, ou vai ficar entre as duas, certo? Mas as técnicas vão ser as mesmas. Ele vai usar fundição, ele vai usar cinzelamento, ele vai usar modelagem e por aí vai. O objetivo final imagético, ou seja, a imagem que resulta desses processos através da criação do Salvador Dalí, é que vão contra tudo aquilo que a gente viu daqui para trás, do Jean Bologna para trás. Que, apesar de não existir um centauro, mas a gente tem a imagem natural do que é um cavalo pela metade, do que é um homem pela metade. Aí junta tudo isso e a gente identifica logo. Agora isso aqui fica complicado, né? Isso aqui é uma figura de sonho e imaginação. É um homem, é uma mulher, está vazado no meio, como é que é isso? Cadê a cabeça? Que cabeça estranha, cadê os olhos? O que ele está segurando? Fica pela interpretação do imaginário do artista cubista ou dadaísta. Certo? Aqui a gente vê um corpo com gavetas, por exemplo. Estudando o processo de criação do Salvador Dalí, e aquilo que ele se baseava para criar, é que a gente vai entender por que as obras dele têm esse aspecto. Mas não é o objetivo da aula de hoje. Vamos continuar aqui seguindo. Outro exemplo é o brasileiro conhecido como Aleijadinho. Aqui a gente já tem uma arte que é copiada da Europa e transformada aqui. Na verdade, é adaptada. É uma linguagem visual religiosa importada da Europa e adaptada aqui no Brasil, que é conhecido como barroco mineiro. O barroco é um tipo de arte, digamos assim, é o braço artístico de um movimento religioso católico para retomar os fiéis que haviam deixado a igreja após o cisma, né, da Igreja Católica, a chamada Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, muitos fiéis deixaram a igreja para seguir a linha que hoje a gente vai chamar de evangélica, ok? E para ter esses fiéis de volta, a Igreja Católica vai lançar mão de um monte de atitudes, atividades e propostas, uma delas na arte, que é um movimento que depois, não foi a igreja que chamou isso de barroco, depois os historiadores de arte, no século XVIII, XIX, é que vão chamar essa arte de barroca. Beleza, ela se espalhou pela Europa toda, com características de drama, de teatralidade, de exuberância, riqueza de detalhes e riqueza nos materiais também. Se usou muito ouro, pedra preciosa para fazer escultura. Aí deixou de ser moda.
deixou de ser moda na Europa, passou 100 anos que não era mais moda e chega aqui no Brasil através dos jesuítas. 100 anos depois, que já não era mais moda o barroco na Europa, ele chega no Brasil através dos jesuítas. A nossa terra, como uma colônia, abraça essa linguagem. A igreja vai ter o apoio e a questão também financeira, certo, das populações para crescer nesse processo. Mas ela só vai crescer mesmo de verdade porque a arte barroca é uma arte cara, muito cara. Para ter toda essa exuberância, toda a linguagem necessária, né, para o resultado da imagem, das imagens, tanto de pintura como escultura, como a gente está vendo aqui, preciso de financiamento pesado. Aí no Brasil o barroco vai crescer onde? Nas cidades onde a atividade econômica era mais vívida. Em Minas Gerais, por causa da mineração, ouro e diamantes. No setor da cana-de-açúcar, né, no Nordeste, né, Bahia, Pernambuco e um bracinho ali no Rio de Janeiro, por causa do escoamento dessas riquezas. E aí aparece esse senhor, que vão chamar de aleijadinho, porque ele vai perdendo os movimentos das mãos e dos pés por causa de uma doença congênita, e mesmo assim, com o cinzel e o martelo amarrados na mão, ele vai criando peças em pedra-sabão, que são essas aqui da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, os profetas, e em madeira, esculpidas dessa forma aí. Qual a diferença do barroco mineiro para o barroco restante, tanto no Brasil como no resto do mundo? A adaptação que tanto o Aleijadinho como o mestre Ataíde também fez das imagens, relacionando-as com o nosso povo, as pessoas que estavam trabalhando tanto na construção das igrejas como os locais mesmo. Então ele vai dar aspectos indígenas e negroides às esculturas. O mestre Ataíde vai fazer isso nas pinturas também. Por isso que lá fora esse tipo de arte aqui é conhecido como barroco brasileiro. E é estudado porque é um braço do barroco diferente de todo o barroco que aconteceu na Europa, certo? Por conta do material, olha lá, aqui não é mármore. Pessoal, por que ele não fez de mármore isso aí? Não se achava mármore na região de Minas Gerais. A pedra que se achava boa para esculpir era a pedra-sabão. Então, boa parte das coisas lá esculpidas em pedra-sabão. Como pedra-sabão vai se deteriorando mais rápido do que o mármore, então essas peças aí todas têm prazo de validade. Elas têm pouco mais de 300 anos, ou quase 300 anos, se eu não me engano, e aí já estão, né, num processo que daqui a pouco vão sumir. Ai, que tristeza, mas é isso. Aí avançando no histórico brasileiro e chegando às vanguardas modernas, a gente tem o escultor ítalo-brasileiro Vitor Brecheret. Aqui você percebe que, além de inovar com a questão imagética, né? Toda vez que eu falo imagético, se refere à imagem, tá? A como a imagem aparece para a gente. A gente vai ter também aí uma mão importante no movimento modernista brasileiro. Vitor Brecheret participou da Semana de 22, da Semana da Arte Moderna de 22, que aconteceu no Brasil em 1922 e mudou todos os parâmetros, certo? Serviu como referência, aliás, para mudar os parâmetros da arte produzida por aqui. A gente percebe que o Vitor Brecheret vai usar linhas simples na representação do corpo humano, né, quase geométricos. Isso aí também é uma influência do cubismo. E como proposta aqui, essa escultura monumental, chamado Monumento às Bandeiras, está em São Paulo. É uma escultura que fala da atividade de... Como é que eu vou dizer? Os bandeirantes, eles são responsáveis por aquilo que a gente chama de crescimento territorial brasileiro. Como eles fizeram isso? Se aventurando nos sertões,
com financiamento do Estado, né, se aventurando nos sertões e tomando as terras, escravizando índios, escravizando outras pessoas e tomando as terras e adquirindo tudo para a coroa. Como o país tem o tamanho que tem devido à atividade das bandeiras, né, dos bandeirantes, aí eles ficaram importantes na história e merecem, e o Vitor achou que mereciam esse monumento aí, que está em São Paulo, né? Então você vê os bandeirantes a cavalo e aqui os escravizados sendo arrastados por correntes. Bom, aqui na questão do Vitor Brecheret fica a construção visual moderna, né, na escultura. Então, o que a gente percebe até aqui? Deixa eu deixar aqui paradinho no Auguste Rodin para a gente analisar. Até aí se percebe que a época e as transformações sociais de cada época vão influenciar na produção artística e a imagem muda por causa disso, certo? Porque se não fosse assim, ainda hoje a gente estava fazendo escultura igual fazia os seres humanos pré-históricos, sem mudar a ideia, sem mudar a construção social, a gente continuaria do mesmo jeito, certo? Então, cada mudança social, uma linha de tempo, né, que vem que se direciona para cá onde a gente está, cada organização social, cada pensamento, cada religião vai produzir um tipo, né, de linguagem escultórica diferente. Até aqui a gente percebeu isso. Vamos ao romantismo, né? O realismo, aliás, do Auguste Rodin, escultor francês do realismo e do impressionismo. Aqui ele tem os burgueses de Calais, aqui nessa imagem, feita em bronze, e a famosa escultura de O Pensador, também feita em bronze. Essas duas esculturas, elas vão transferir um pensamento de uma sociedade europeia da época do realismo, né, de transformação iluminista e tudo mais, e vão trazer um crescimento muito grande dessa técnica que é a fundição, onde você derrete o material para colocar num molde e depois, retirado do molde, o material se apresenta dessa forma. Então, sempre que falar de O Pensador, vão lembrar de Auguste Rodin, certo? E vamos às técnicas. Falei um bocado de exemplo de artista, mostrei as imagens. Vamos às técnicas. Quando você pega um pedaço de madeira, por exemplo, e começa a tirar material dela com um objeto mais duro, claro, você dá início a uma técnica chamada de entalhamento. Então, entalhar, cinzelar, modelar, fundir e construir, são diferentes técnicas utilizadas na produção de esculturas, sendo que uma ou mais dessas podem ser trabalhadas em uma peça ou um conjunto, ou seja, uma escultura ela pode ser produto de mais de uma dessas técnicas. Não precisa ser exatamente uma única técnica para fazer uma escultura. Aqui na pintura, que a gente está vendo aqui, na pintura não, na foto, a gente está vendo um exemplo de entalhe, uma peça de madeira sendo entalhada. Então, o desenho é feito sobre a madeira e com a ajuda de uma goiva e um martelo, você vai tirando aquilo que não te interessa e deixando apenas a forma que você quer deixar. Isso é um entalhe, certo? Acontece geralmente em madeira. Qual é o tipo de madeira bom para fazer escultura? Quando a gente fala de escultura e de peça artística, a gente tem que pensar em algo que é para durar o máximo de tempo possível. Então você não pode fazer com uma madeira que seja frágil a intempéries. O lugar que a peça vai ficar exposta também interfere bastante. Então não pode ser uma madeira que não seja resistente à chuva, né, à água, às mudanças bruscas de temperatura. Então, as madeiras mais propícias para esse tipo de escultura que vão ficar expostas são as chamadas madeiras navais
e as madeiras de lei, né? Mogno, cedro, ébano e por aí vai. O cedro é a mais utilizada para esse tipo de técnica aqui, do entalhar. E é a madeira também que se encontra bastante nas expressividades de artesanato religioso aqui no Piauí. Cinzelar é isso aqui. Uma peça de pedra, geralmente de pedra. Aí você tem aqui o martelo. E o cinzel é essa peça aqui, que muita gente chama de talhadeira. Tá? Ele vai tirando, desbastando o material e dando forma à peça. Não, na verdade é você que dá a forma à peça, porque sua mão é que vai guiando a quantidade de material que vai ser retirado. Então aí existe aí um cuidado enorme e o conhecimento do escultor em relação à pedra, porque tem pedras que racham de forma diferente. O mármore tem uma linha onde você pode martelar para ela quebrar num sentido. O granito, outra situação. Pedra-sabão, de outro jeito. Então, o escultor especialista em cinzelamento, ele precisa conhecer também como é que a pedra se comporta quando ela leva uma martelada com o cinzel. Aí o estudo físico do comportamento dessa pedra faz parte da formação de um escultor. Então, Leonardo da Vinci, Michelangelo, o Donatello, aqueles grandes nomes da escultura europeia do Renascimento, eles também estudaram, de certa forma, né, a física desses materiais para entender como é que eles se comportam, para ter um resultado interessante, no caso aqui do cinzelamento, né, de não rachar a peça. Acontece de rachar, professor, eu estou aqui com uma ideia incrível, tem uma peça muito bacana de mármore, e aí você começa a fazer tudo, aí tem uma hora que racha, quebra bem no meio. Aí o que você faz? Você chora, não tem outro jeito. Vai colar a pedra com super bond, não vai dar jeito, certo? Então procure os pedaços, refaça a sua ideia e procure fazer com aquilo que sobrou peças menores. Isso se você não desistir. Ok? Aconteceu isso com eles? Aconteceu. Michelangelo não chegou de uma vez e fez pá, o Davi assim do nada. Ele passou um tempo estudando a peça, vendo a possibilidade de movimentação que ele podia criar com a peça. Então, tudo isso leva bastante tempo. Um escultor bom, um pintor bom, um bom desenhista, é aquele que faz uma coisa boa muito rápido? Não. De forma alguma. Esse é um pensamento bastante equivocado que as pessoas têm quanto à produção artística. Aqui um exemplo de modelagem. Eu prefiro a modelagem do que o entalhe e do que o cinzelamento, porque eu acho que aqui você tem um controle maior do material. Você vai agregando material. Isso aqui é modelagem com argila, tá? Também existe modelagem com plastina, com outros materiais. Você vai associando o material, você vai adicionando, aí você tem um controle maior. E a forma também que o material aparece para a gente é que vai dar possibilidade de você ir transformando. Quebrou um pedaço do mármore com o cinzelamento, pronto, ali não tem jeito mais de botar de volta. Então é um trabalho muito mais técnico, muito mais cuidadoso, muito mais corajoso do que esse aqui de modelagem. Modelagem é para quem não tem paciência. Você, inclusive, faz mais rápido a modelagem, certo? Agora, mesmo assim, criar uma peça, porque vocês estão vendo aqui as fases, né? 1, 2, 3, e a fase final já está completa aqui. Criar uma peça em modelagem, apesar de ser mais fácil, não tira do artista a capacidade que ele tem de leitura da realidade, porque aqui, no caso aqui é um retrato, precisa estar igual, certo? Outra coisa da modelagem, no caso da argila, é que ela pode ser transformada em cerâmica. Como assim, professor? A cerâmica é quando a argila é assada, né? Ela é cozida.
Aí, para fazer, por exemplo, esse busto, ele podia transformar esse busto em cerâmica, e esse busto poderia ficar exposto em um local aberto, né, com intempéries, chuva, sol, tudo sem sofrer, né, perdas na questão da imagem final. Só que aí tem que ter bastante cuidado. Quando a gente vai criar cerâmica, a gente precisa ter certeza que a peça está com a umidade correta na hora de moldar, que ela não tenha interferência de qualquer sujeirinha que fique dentro da argila. A argila tem que ser pura. E a temperatura da argila também, na hora de fazer a peça, tem que ser a mesma do começo ao fim. E depois ela tem que secar completamente. Secar. Seca-se a argila primeiro, depois é que ela é levada para assar. Porque se ela assar com alguma umidade, ela estoura ou ela racha em algum ponto. Aí você perde a peça. Certo? Dessa forma aqui dá para fazer fundição, professor? Não, não dá, porque você não vai modelar com o ferro fundido, com o ferro derretido. Então a fundição vai ficar por conta de uma técnica diferente, chamada de técnica da cera perdida. Como é essa técnica da cera perdida? Aqui a gente tem um exemplo do metal aqui já fundido. Fundido é porque ele foi derretido. Podem ser materiais diferentes, por exemplo, ferro, cobre e bronze. Você faz uma mistura dos dois, ou ferro ou aço. E aí quando você derrete que os dois se misturam, aí fundiu. Aí você chama isso de fundição por conta disso, quando você derrete. E aqui você está vendo, está sendo colocado dentro de um molde. Certo? Esses moldes eles são feitos de materiais resistentes a altas temperaturas. E eles são feitos de forma que eles possam ser quebrados de maneira fácil, para que o que ficou lá dentro e esfriou, né, possa sair com facilidade. O Pablo Picasso também fazia esculturas com fundição. Aqui na transição de uma imagem para outra, você vê o quadro Les Demoiselles, uma parte do quadro Les Demoiselles d'Avignon, ou As Senhoritas de Avignon, do Pablo Picasso. E aqui do lado você vê o resultado de uma peça escultórica em formato da cabeça de um cavalo. Na linguagem cubista, ela é identificável, né? Um cavalo tal, mas não é um cavalo natural, ele está todo geometrizado, ele tem uma língua em forma de pirâmide pontuda, está todo diferentão. Isso é a linguagem cubista da coisa. O Pablo Picasso, a gente pode destacá-lo como um artista que teve muita variação com o uso de materiais da forma de criar. Ele foi escultor, pintor, desenhista, e ele trabalhou com várias técnicas. Ele ficava inquieto com a questão de criação da imagem através de técnica. Então ele ficava ali, pintava com vários materiais, esculpia com todas essas técnicas aí. Ele fez entalhe, ele fez modelagem, ele fez fundição. Então era um artista muito inquieto nessa questão de explorar as técnicas para criar uma obra de arte. Tanto que ele, durante toda a vida, o Pablo Picasso, durante toda a vida de artista, né, o Pablo Picasso produziu bastante, muitas obras mesmo, para mais de 1000. O Van Gogh, por exemplo, começou a pintar aos 28 anos. E entre os 28 e mais ou menos os 37, que foi a idade que ele morreu, ele pintou mais de 400 quadros, fez mais de 400 obras. Imagine o Pablo Picasso, que era um artista que começou lá por volta dos 20 e poucos anos, e aí trabalhou até depois dos 60, e se enveredou por um monte de técnicas e especializações diferentes da proposta artística, na pintura, na escultura, no entalhe, na modelagem. Então é comum encontrar peças de Picasso em várias dessas linguagens, certo? Então só revendo bem aqui, entalhar, madeira, pode ser outros materiais também. Linóleo é um tipo de material sintético que pode ser entalhado. Cinzelar
é você bater na pedra para tirar material, para poder fazer a imagem. Modelar, você pode fazer com argila, com massa de modelar, com massinha, com o que for. Tudo que pode ser agregado para criar uma imagem. Fundir, como a gente viu lá na imagem do Pablo Picasso. E construir. Construir seria mais como, mais ou menos? Construir é isso aqui, ó. Você pega o material, no caso aqui, ferro ou latão, e você cria uma imagem através da solda. Você vai juntando o material e vai criando, né? E fica a peça pronta desse jeito, através de solda. Aqui o trabalho do Braga Tepi, que é um escultor piauiense. Essa peça, né, o Ícaro, é uma referência à mitologia grega, e ela está ali no Parque da Cidadania, aqui em Teresina. Essa é uma das peças do Braga Tepi, feita toda em bronze, aço e ferro, soldada, né, montada e exposta e trabalhado, né? É preciso trabalhar a superfície do material para que ele não enferruje nem nada, e está exposto ali para a fruição das pessoas no Parque da Cidadania, aqui em Teresina. Ok? Bom, e para você fazer em casa, você tentar fazer a sua escultura, a técnica mais orientada é essa do sabão, da barra de sabão. É uma técnica de entalhe, de desbaste. Então, o que você pode fazer? Uma barra de sabonete, uma barra de sabão, um desenho e uma ideia, e você pode ir moldando a sua peça até chegar naquilo que você, né, pensou aí na sua cabeça. Deixa aí como técnica para vocês. Na próxima aula a gente pode conversar sobre como é que foi essa proposta, certo? E aqui fica a nossa aula sobre a escultura, sua linguagem e o seu posicionamento dentro das artes plásticas. Muito obrigado, tenha uma ótima semana e até a próxima. Tchau!